que ainda não começou não, tá? Ok. Tá aqui, rec. Pronto, pode começar. Tá ok. Vamos lá, gente. Bom, pode começar? Primeiramente, boa noite. Sou o João Felipe, sou R2 de Urgência e Emergência, tá? Enfermeiro de Urgência e Emergência, do HC da UFG. Eu achei super interessante a gente abordar um pouco esse tema aqui de pressão intra-abdominal, por uma experiência que eu tive no pronto-socorro, ele mesmo no pronto-socorro do HC, que, enfim, chegou um paciente com critério mesmo, sabe, de avaliação de pressão abdominal, intra-abdominal. Foi solicitado em que a equipe de enfermagem instalasse e fizesse mesmo a aferição, a verificação dessa pressão abdominal. E algo que eu percebi que ficou bem nítido para mim naquele momento específico foi que não só a enfermagem, como muitos dos profissionais que eles se encontravam não tinham domínio algum, não só da própria instalação mesmo e a verificação da pressão, quanto no que ela poderia mesmo, na importância e na proporção que essa pressão intra-abdominal tem na saúde do indivíduo, né, em si. Então, eu achei super importante, meio que aqui naquele momento específico lá, a gente ficou meio que batendo cabeça. E olha que o pronto-socorro, ele é composto de enfermeiros incríveis mesmo, sabe, com domínio sobre muitos assuntos, assim, algo fora do normal mesmo, mas eu percebi que naquele momento a gente tem um pouco de dificuldade em fazer essa aferição, essa verificação. Então, eu achei importante abordar esse tema. Então, eu vou falar um pouco aqui sobre a pressão intra-abdominal, não só sobre a pressão intra-abdominal, como a hipertensão mesmo, intra-abdominal e, claro, consequentemente, a síndrome compartimental abdominal, tá bom? Primeiro eu vou dar aqui uma conceituada na história, né, sobre o primeiro indivíduo a ter citado a pressão intra-abdominal. Foi em 1963, Thierry Jules Mary, né, que foi o fisiologista francês. Posteriormente, uns anos depois, Fietzan, ele classificou mesmo, ele conceituou, foi utilizado a primeira vez a síndrome compartimental abdominal, tá? Em 2004 foi criado uma sociedade mundial da síndrome compartimental abdominal, tá? Criando realmente critérios, protocolos e diretrizes para direcionar os profissionais, tanto médicos de enfermagem, principalmente, que abordam e verificam e aferem muito, que lidam mesmo com essa questão da pressão intra-abdominal, para facilitar mesmo o manejo dessa pressão. Vamos rapidinho para conceitos e valores. O que seria essa pressão, né? Ela nada mais é que a pressão contida no interior do compartimento abdominal. Por que ela é tão importante assim? Porque essa pressão, ela exerce nesse compartimento abdominal, ela acaba exercendo uma pressão sobre as vísceras, sobre os vasos, tanto de grande calibre quanto os capilares, e se essa pressão for exacerbada ao ponto de superar a pressão dos capilares, pode haver um problema muito sério, pode desencadear, na verdade, problemas hemodinâmicos muito sérios no paciente, relacionado não só a valores pressóricos, como o aumento da pressão intra-abdominal, que pode desencadear muitas vezes, dependendo do paciente, do quadro, aumento da pressão intratorácica, pode aumentar a pressão intracraniana também, e acabar, por exemplo, tendo uma queda da pressão de perfusão cerebral, né? Assim como, claro, a queda, obviamente, da própria pressão de perfusão abdominal também, podendo levar a uma falência múltipla desses órgãos aí, tá? Assim, vou passar aqui, tá bom? Tá, ela é definida como uma pressão uniforme e oculta no interior da cavidade abdominal, tá? Ela é oriunda da interação entre a parede abdominal e as vísceras em seu interior.
oscilando de acordo com a fase respiratória e a resistência da parede abdominal. Isso é tão verdade que enquanto eu chegar na parte da verificação, da aferição dessa pressão intraabdominal, vocês vão poder observar que tem todos os critérios mesmo de avaliação, tá? Então, o paciente ele vai ter realmente que estar no decúbito dorsal, ele vai estar na fase, tem que ser, na verdade, na fase expiratória, sem contração abdominal, sabe, com 25 ml, infusão de 25 ml de solução, né, dentro da bexiga do paciente, enfim, tem todos os critérios mesmo para ser avaliado antes de você fazer essa verificação dessa pressão, tá? A PIA é considerada normal em pessoas saudáveis e encontra no intervalo entre 0 e 12. Algumas literaturas colocam entre 0 e 6, tá bom? Isso é um pouco relativo, porque a partir de 12, algumas literaturas também trazem que já se encontra, claro, em hipertensão, tá? Então, pacientes encontram em hipertensão intraabdominal. Porém, em pacientes críticos, espera-se manter entre 5 e 7, por motivos óbvios, claro, né? Assim, só deixando claro que hipertensão intraabdominal e síndrome compartimental abdominal não são a mesma coisa, tá? Mas ele é meio que momentos distintos do mesmo processo patológico, tá bom? Então, assim, os valores pressóricos entre um e outro vão ser bem restritos mesmo, tá? Então, quanto mais alta a pressão, obviamente, pior fica para o paciente, podendo desencadear uma série de outro comprometimento orgânico, tá bom? A hipertensão intraabdominal, claro que ela tem que ser sustentada maior ou igual a 12 milímetros de mercúrio, quando após 3 mensurações, em intervalo de 4 a 6 horas. Paciente crítico, avaliação de hora em hora, tá? O que é a síndrome compartimental abdominal? Aí a PIA já tem que estar sustentada acima de 20 milímetros de mercúrio, com ou sem pressão de perfusão abaixo de 60, que está associado a uma disfunção e, claro, a falência, possivelmente uma falência dos órgãos, tá? O aumento da PIA pode ser observado em decorrência de trauma, o que muitas vezes já associa mesmo, ou algum procedimento cirúrgico, tá? Como resultado de hemorragia gastrointestinal, isquemia celular ou coleção fluídica, coagulopatias com hemorragia abdominal, traumas de grandes vasos associados a hematomas retroperitoneais volumosos, como, por exemplo, comprometimento de pâncreas, tá? Pancreatite necrohemorrágica, tem muito disso, com aquelas hematomas, sinal de Greitan, né? Enfim. Cirrose profunda e hipotemia são outros potenciais causas. Antigamente, acreditava-se que a pressão intraabdominal era algo bem específico mesmo de pacientes traumáticos, sabe? Então, assim, hoje já se sabe que estou um pouco dessa ideia, porque pacientes clínicos hoje pode apresentar muito mais essa alteração de pressão intraabdominal do que pacientes cirúrgicos. Fatores de risco para o desenvolvimento da hipertensão e, claro, da síndrome compartimental abdominal. Tá? Então, geralmente, tem que ocorrer um desses 4 fenômenos aqui, entendeu? Então, ou a diminuição da complacência da parede abdominal, que pode ser resultado de inúmeros fatores, como a própria ventilação mecânica, na verdade, pode fazer isso, tá? Com o uso de PIP ou auto-PIP, o próprio índice de massa corpórea do paciente, pacientes com obesidade mórbida, grandes pneumos peritôneos, propriamente a cirurgia abdominal, queimadura, principalmente, muitos pacientes queimados, devido ao processo cicatricial, ele pode desenvolver essa diminuição da complacência da parede abdominal, posteriormente desenvolvendo uma hipertensão ou síndrome compartimental. Correção de hérnia, sangramento da parede abdominal e até mesmo posição prona. Então, a pronação, ela pode ter uma série de fatores benéficos para o paciente, focados, claro, no sistema pulmonar, mas ela realmente pode desencadear
uma série de fatores deletérios ao paciente, focado, claro, na questão da pressão abdominal. Tá? O aumento do conteúdo intraluminal também pode ocorrer, então, distensão gástrica, tumores abdominais, até mesmo propriamente a dieta enteral pode ocasionar isso, sabe? Então, tudo que estiver ao alcance da equipe para poder diminuir o aumento desse conteúdo intraluminal pode ser feito e é realmente benéfico ao paciente. Então, pensando sobre a questão gástrica, que passagem de uma sonda nasogástrica, se a gente for pensar mais na questão interal, fleet enema, para realmente diminuir esse conteúdo intravisceral e, consequentemente, diminuindo, claro, a pressão que essas vísceras podem causar na parede abdominal. A coleção abdominal com fluidos, ou sangue também, tá? Como disfunção hepática, com ascite, principalmente ascite, tem muito isso, por motivos óbvios também. Hemoperitônio, grandes pneumos peritônio também podem fazer parte desse aspecto da coleção abdominal. Traumas maiores, diálises peritoneais, bem como a própria laparoscopia, tá? O extravasamento capilar e a ressuscitação volêmica hoje é a principal causa de desenvolvimento mesmo, desencadeamento de hipertensão intraabdominal, tá? Então, pacientes traumáticos ou até mesmo clínicos mesmo, sabe, que pode necessitar dessa ressuscitação volêmica maciça, ele é a principal causa hoje de desencadeamento dessa hipertensão intraabdominal no ambiente intra-hospitalar, é isso, tá? Então, como também hipotermias, coagulopatias também, bastante, sabe? Então, plaquetas abaixo de 50 mil, tem toda uma avaliação do coagulograma, TTPA, INR, enfim, toda uma faixa restrita de avaliação para poder evitar mesmo esse tipo de comprometimento, tá? Sepsis graves, choque séptico, ressuscitação volêmica maciça, como eu te falei. Ressuscitação volêmica maciça tem, segundo até a sociedade, né? Eles estipularam que valores acima de 5 litros de coloide ou 10 litros de cristalóide num período de 24 horas com extravasamento capilar, né? E balanço hídrico positivo, tá? Pode ser um desencadeador também, tá? Como também a parte dos grandes queimados que eu já tinha falado anteriormente. Síndrome coronariana aguda geralmente desenvolve-se em pacientes vítimas de trauma que necessitam de grande quantidade de volume, como eu falei anteriormente, em seguida submetidos à cirurgia abdominal de emergência. A causa em pacientes não traumáticos geralmente está associada a um processo inflamatório. Então, tem todo esse processo inflamatório, ele é crucial mesmo, sabe, para o desenvolvimento desse tipo de complicação. Esse processo inflamatório sistêmico, ele acaba desencadeando alguns aspectos bem específicos mesmo, como o aumento da permeabilidade capilar, sabe, sequestro de fluidos, o que acaba, obviamente, aumentando mesmo esse volume intracompartimental. Posteriormente, sabe, acaba fazendo uma pressão mesmo entre os vasos, tanto os de grande calibre quanto os de pequeno calibre, desencadeando um processo isquêmico e, consequentemente, a falência desses órgãos, né? Como eu falei agora, sequestro de fluidos, aumento da pressão intraabdominal, perfusão tecidual acaba se tornando inadequada e, claro, desencadeia por hipoxemia e tudo mais, uma acidose lática. Isso aqui é bastante interessante porque a pressão intraabdominal é algo, assim, que demanda mesmo, que tem que demandar um domínio tão grande que realmente ele tem um comprometimento sobre os maiores sistemas do corpo, entendeu? Então, tipo, ela realmente vai ter um comprometimento bastante considerável, tanto do sistema neurológico,
cardiovascular, pulmonar, renal, hepático, gastrointestinal, enfim, né? Então, se só o fato da tosse, defecação e êmesis e outras causas comuns do aumento da pressão intraabdominal, posteriormente pode causar o aumento da pressão intratorácica também, transitoriamente aumentando a pressão intracraniana, como eu falei anteriormente, né? E se cursar ainda com o aumento da pressão venosa central, pela hipertensão intraabdominal, pode levar ao aumento da pressão intracraniana, e se cursar ainda com uma queda da pressão arterial, que pode ocasionar, posteriormente, claro, vai ter uma queda também da pressão de perfusão cerebral, tá? Então, tem um comprometimento do metabolismo cerebral e de todo o sistema do paciente em questão. A monitorização, perdão, que está errado, adequada da pressão intraabdominal em pacientes vítimas de traumatismo craniano com lesão abdominal associada é importante, já que está a interação, obviamente, como eu falo agora, entre a pressão intraabdominal, a pressão intratorácica e a pressão intracraniana. Tá? Vou falar um pouco do sistema aqui cardiovascular, tá? O aumento dessa pressão intraabdominal causa elevação do diafragma, entendeu? Ocasionando compressão cardíaca direita e, claro, obviamente, uma queda da complacência e contratilidade ventricular, tá? Essa hipertensão intraabdominal pode cursar, claro, com diminuição do retorno venoso, obstruindo o fluxo sanguíneo da veia cava inferior no abdômen e aumento também da pressão da veia femoral. E, claro, a queda drástica do retorno venoso, e tendo, claro, comprometimento tanto da questão da pré-carga como da pós-carga, né? Interferindo, né, nessa questão da perfusão sistêmica. O aumento da pressão venosa hidrostática nas extremidades inferiores promove a formação de edema periférico e o aumento do risco de trombose venosa profunda também. Claro, associado a como poderia estar esse coagulograma do paciente, pode ser mais um fator para o desencadeamento desse tipo de comprometimento, tá? No sistema pulmonar, a pressão intraabdominal ela é transmitida para o tórax. Transmitido para o tórax através da elevação do diafragma, como eu falei anteriormente, resultando em compressão extrínseca do parênquima pulmonar. Claro, então, se ele está sendo comprimido, esse parênquima, então até mesmo a questão da complacência, ele vai estar comprometida. Então, obviamente, até o processo de hematose também, consequentemente, né? Parênquima pulmonar e evolução da disfunção pulmonar, diminuindo o resultado, resultando, né, em atelectasia, edema, interferência no processo da hematose e aumento do espaço, até mesmo aumento do espaço morto alveolar, tá? Então, a queda da complacência da parede torácica causa realmente um desequilíbrio na ventilação, na relação ventilação-perfusão. E aumento, obviamente, do metabolismo respiratório, do esforço respiratório, podendo fazer com que esse paciente tenha uma fadiga mesmo, sabe, respiratória, podendo necessitar, na verdade, de ventilação mecânica, tá bom? E essa parte da ventilação mecânica, ela é bastante interessante, tá? Porque uma vez dentro mesmo, uma vez necessitados dessa ventilação mecânica, a sincronia com o ventilador, né, e o uso dessa musculatura acessória durante o trabalho respiratório, ele pode resultar em aumento do tônus, né, da musculatura tóraco-abdominal e assim o aumento da pia também. Então é meio que um ciclo vicioso, tá? Todo esforço para melhorar a complacência dessa parede abdominal que tiver alcance da equipe é benéfico. Então, tipo, métodos simples, rápidos e efetivos, até mesmo como a questão da sedação contínua, pode ser algo benéfico para o paciente, exceto com o fentanil, porque eu fiz algumas pesquisas sobre a medicação e essa medicação ela pode aumentar mesmo a pressão intraabdominal através da estimulação da fase expiratória pulmonar. Então, meio que o fentanil ele não está muito indicado, né? Muito indicado para esse tipo de comprometimento do paciente, tá? Se acaso, claro, necessitar desse tipo de medicação.
A queda da complacência da parede torácica, ela causa desequilíbrio mesmo na relação da ventilação-perfusão e aumento do metabolismo respiratório, consequentemente, né? Tais acontecimentos causam hipoxemia, obviamente, e hipercapnia. No sistema renal, o aumento significativo da PIA, ela reduz o fluxo sanguíneo renal venoso e arterial, levando à disfunção e falência renal. Essa aí é bem óbvio, né? Então, essa queda da pressão de perfusão renal e o gradiente, na verdade, ela resulta nessa queda, né, óbvio, dessa pressão de perfusão renal e, consequentemente, o gradiente de filtração glomerular, tá? Então, a oligúria, em muitas literaturas, ela aparece como sendo o primeiro sinal mesmo desse aumento da pressão intraabdominal. Então, como a gente já sabe, o rim ele é bastante sensível mesmo a esse tipo de alteração. Tá? Então, ele aparece com a pressão intraabdominal de 15 milímetros de mercúrio e anúria com essa pressão acima de 30, sendo que acima de 25, ela já tem todo um comprometimento sistêmico e até a descompressão cirúrgica já é indicada, tendo queda ou não dessa pressão de perfusão abdominal, tá? Então, esses valores em pacientes com hipovolemia ou sepse. Insuficiência hepática, a insuficiência hepática aguda, doença hepática crônica descompensada e transplante hepático são frequentemente complicadores por hipertensão intracraniana e a síndrome compartimental abdominal, tá? Com essa elevação da pressão intraabdominal, ela leva à redução do fluxo arterial hepático esplênico, na verdade, redução do fluxo venoso portal e também o aumento da circulação porto-colateral. Então, tem todo esse comprometimento das vias hepáticas, tá? Ela pode cursar com a redução da depuração de lactato, tá? Alteração do metabolismo da glicose e alteração da função mitocondrial também. Gasto intestinal. O intestino parece ser um dos órgãos mais sensíveis ao aumento da pressão intraabdominal, tá? Com alterações vistas no fluxo sanguíneo mesentérico, com níveis de 10 milímetros de mercúrio, tá? Tonometria gástrica, probe de fluxo a laser e microscopia a nível intravital mostra diminuição na perfusão da mucosa intestinal com a pressão intraabdominal de 20. Então, a partir daí, já cursa com a síndrome compartimental abdominal, tá bom? Tá. Assim, já abordando todos esses conceitos, né, da pressão intraabdominal, a parte que realmente, claro, não só a parte anterior, mas essa parte é incrível para mim, porque foi o maior complicador na vez mesmo em que eu presenciei a necessidade dessa mensuração, tá bom? Então, apesar das medidas diretas da pressão intraperitoneal, que é a mais fidedigna conhecida hoje, tá? Realizada por cirurgia laparoscópica ser o padrão ouro para mensurar essa pia, os estudos eles comprovam hoje que podem ser usados meios indiretos, como a via transvesical, que hoje é a via mais acessível e a mais utilizada para poder fazer essa verificação, essa aferição dessa pressão, tá? Devendo ser interpretada em milímetros de mercúrio, medida especificamente no final da expiração e com o paciente na posição supina, na complexa ausência de contração abdominal, porque até essa contração pode desencadear erros nessa interpretação dessa pressão, tá? O transdutor sendo posicionado na linha axilar média, claro, o eixo flebostático, bem semelhante, claro, à verificação da PIA, da pressão arterial invasiva, tá? A sociedade recomenda a instalação de 25 ml de solução salina ou menos em criança. Então, tá aqui dois métodos, tá? Que geralmente se utilizam para poder fazer essa verificação, tá? Então, vai ser introduzida uma sonda de três vias nesse paciente, tá? No sistema urinário dele. Uma delas vai estar ligada diretamente à solução salina e estéril, tá? Outra é o transdutor de pressão, que vai direto ao monitor, tá? E o outro, claro, ligado ao coletor de urina. Esse segundo aqui é algo menos visto. Eu confesso que eu nunca cheguei a vê-lo, tá? Mas ele necessita mesmo, além de coletor de urina, e que ele está acima, suspenso, né? Existe um nível
o verificador mesmo, régua de centímetros para verificar o nível de urina e 1.0, tá bom? Depois dessa instalação dessa sonda, depois de realizar, claro, as medidas com a técnica correta, deve-se classificar os seguintes graus. Então, grau 1, a pressão intra-abdominal se encontra entre 12 e 15, tá? Então, a partir de 12, já é considerada hipertensão intra-abdominal. Grau 2, pressão entre 16 e 20. Grau 3, a partir daí, já se considera uma síndrome compartimental abdominal. Então, tem todo esse comprometimento visceral e de sistemas já citados anteriormente, tá? Então, ela se encontra entre 21 e 25, e acima de 25, geralmente, muito comumente, se encontra uma redução da pressão de perfusão abdominal abaixo de 60, tá bom? Com, obviamente, todo esse comprometimento das vísceras, tá? O tratamento. Tá? O tratamento, na verdade, ele pode ser feito de várias maneiras, né? Só que a descompressão abdominal cirúrgica é o único método realmente definitivo, tá? No manejo dessa síndrome compartimental abdominal, tá? Mas, assim, baseado em em todo o comprometimento, sabe? Já citados anteriormente, tudo que se possa fazer para poder reverter o quadro do paciente pode ser feito, tá? Então, o manejo dos pacientes com hipertensão intraabdominal é baseado em 4 princípios básicos, tá? Procedimentos específicos para reduzir a pressão intraabdominal e, consequentemente, obviamente, a síndrome compartimental. Medida de suporte intensivo para pacientes críticos, no qual essa pressão tem que ser verificada a cada hora. Cirurgia descompressiva, claro, em pacientes com essa pressão acima de 25, tá? Que já cursa com disfunção e falência de múltiplos órgãos. E tratamento de complicações pós-operatórias, tá? Que também aparece demais. Pacientes pós-cirúrgicos, não só com síndrome compartimental de extremidades, mas também de membros, mas também abdominal, tá? Isso aqui é um artigo bastante interessante, porque é um artigo de 2018, tá? Que é um estudo quant, tá? Observacional e transversal em Hospital Universitário Terciário em Curitiba, Paraná. Tá? Que no caso é um hospital referência em traumatologia. Foi aplicado um questionário com 14 perguntas objetivas sobre o tema em questão, né? Sendo que essa população era composta de médicos, residentes e especialistas na área de cirurgia, terapia intensiva, emergência e clínica médica. Então, assim, terapia intensiva e emergência é realmente um setor onde deveriam mesmo haver profissionais que dominem esse tema, justamente para evitar esses comprometimentos citados anteriormente, né? Foi deduzido mesmo, foi que pouco mais da metade foi capaz de simplesmente classificar corretamente a hipertensão intraabdominal. E após a sua aferição, muito menos ainda foi indicar o início de um quadro de síndrome compartimental abdominal, tá? Revelando que condutas e dados mais complexos são conhecidos apenas superficialmente pelos profissionais, entendeu? Então, tipo, realmente há pouquíssimos profissionais que dominam esse tema, sabem a importância dele mesmo, não só para a clínica atual do paciente, como para o próprio prognóstico dele, o que ele pode gerar e o comprometimento que ele pode gerar no quadro clínico do paciente, tá? Essa aqui foi uma das minhas referências, e eu acho que é isso. Só vou interromper aqui a gravação. Perfeito.